começar? Então, a gente vai falar agora. Então, agora a gente já sabe o que é e quem é o Espírito. Então, a gente vai falar um pouquinho do agir do Espírito. Então, agora a gente vai falar do agir do Espírito no Antigo Testamento e na vida de Jesus. À tarde, a gente vai falar sobre o agir do Espírito na igreja, a partir de Atos 2, dons, ser cheio, batismo e tudo isso. Então, hoje agora a gente vai falar sobre o agir do Espírito no Antigo Testamento e na vida de Jesus. E aí a gente vai responder a dúvida da Grazi sobre a concepção de Jesus, tá? Pode passar. Antes da gente entrar no Antigo Testamento, eu queria frisar uma coisa, a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a melhor parte de você. Se tirar, não tem nada de bom. Então, eu adoro essa frase de Calvino, eu amo. Ele nem está falando diretamente do Espírito Santo, ele está falando de Jesus. Ele está falando assim, o que você vê de bom em mim é Cristo, mas o que você vê de mal é eu mesmo. E é isso. O que a gente tem de bom é o Espírito Santo de Deus. Ele é a melhor parte de nós, tá? Então, por que eu estou falando isso antes de a gente começar a falar dele no Antigo Testamento e na vida de Jesus? Porque a melhor parte de você tem que conhecer ela. A gente tem que conhecer a história daquilo que é a melhor parte de nós. Como que a gente não conhece a nossa melhor parte? Eu aposto, tipo assim, é que tem gente que tem dificuldade. Se a gente falasse assim, fala aí alguns defeitos, a gente fala. Fala algumas qualidades, a gente fala. E aí a gente precisa saber quem é o Espírito e como ele agiu, e a gente vai falar à tarde de como ele age. Então, é muito importante isso, entendeu? Por quê? Porque sem o Espírito Santo, que habita dentro de nós, que é a melhor parte de nós não podemos produzir nada que tenha valor eterno. Se grandes homens de Deus fizeram grandes coisas de tal modo que 4.000 anos depois nós estamos aqui falando e lendo sobre eles, é porque o Espírito conduziu eles para produzir coisas eternas. Porque o eterno só vem do eterno. A Amanda não falou isso? Só Deus pode gerar divindade. Então, coisas que são eternas, que se perduram por muito tempo, não foram homens, foi o Espírito. Ele é a melhor parte de nós e foi a melhor parte desses homens. Então, precisamos entender isso, porque agora a gente vai conhecer um pouquinho da melhor parte de nós e de como a melhor parte de nós agiu e age, né? E agiu na vida de Jesus. Então, a gente vai começar pela criação. A gente vai começar no agir do Antigo... Me confundi. Tá certo. A gente vai começar no Antigo Testamento. Então, primeiramente, o Espírito Santo ele não vem para nós a partir de Atos 2. Ele sempre existiu, assim como Jesus e como Deus, ele é eterno. A Amanda já falou sobre isso. Então, ele sempre existiu. Então, é errado a concepção que nós temos da existência do Espírito e da existência de Jesus. Jesus ele se fez homem há 2.000 anos atrás, mas ele é eterno, ele sempre existiu. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente. Então, se o Espírito ele é eterno, ele fez coisas em todo momento da humanidade, em toda a eternidade. Ele estava habitando e atuando com o Criador e com o Filho. Pode passar. Eu dividi o agir do Espírito no Antigo Testamento em 3 pilares. Então, a gente vai falar da criação, de homens sendo usados e de homens sendo inspirados. Tá? Página 10 da apostila. Vou ler agora Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A primeira menção do Espírito Santo no Velho Testamento já é no primeiro capítulo e no versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra se movia, no hebraico, hebraico. É que eu confundo o hebraico com o grego. O Antigo Testamento é no hebraico, o Novo no grego, né? Em hebraico, eu anotei aqui a forma que pronuncia.
essa palavra que está aí na sua apostila, que se movia, Hakafa, Hakaf, talvez, dependendo se o F é mudo. Ela também pode ser traduzida como vibrava, como cuidava, como agitava e como incubava, como um passarinho choca os seus ovos, incubava. Então, a primeira menção que a gente tem no Espírito Santo, no Velho Testamento, em Gênesis, é que ele estava agitando, incubando, sustentando a face das águas, né? Aquilo que era sem forma e vazia, o Espírito Santo estava ali se movendo, agitando, incubando, cuidando, ordenando, para que aquele caos ele permanecesse ali daquele jeito. Então, a gente tem o primeiro pilar do Espírito Santo no Velho Testamento é esse. Ele, em meio até o caos, né, porque ela era sem forma e vazia, mas mesmo sem forma e vazia, o Espírito Santo estava ali, incubando, cuidando daquilo, preservando aquilo da forma que estava, para que Deus pudesse efetuar a criação quando Ele achasse que deveria. E foi isso que Deus fez. Esse era o estado da Terra, do globo, do universo, antes de Deus efetuar a criação. O Espírito se movendo, incubando e cuidando disso. E aí o Senhor, Ele faz e Ele cria tudo. Ela falou do Big Bang, né? Ele cria tudo, né? O Big Bang fala como se uma explosão, do nada surgiu tudo, né? Mas Deus, Ele cria com zelo. A criação é feita com zelo, é importante isso. Ela é feita com zelo. Deus cria tudo com muito zelo, com muito amor, com muito cuidado. Não é à toa que, se a gente olhar para a natureza, a forma como a natureza se comporta são coisas impressionantes. A forma como o clima acontece, como as águas se movem, a forma como a terra é feita, a forma onde eu posso plantar e nascer. Deus cria tudo com muito zelo e amor. E Ele nos criou com muito zelo e amor. E quando Ele cria Adão, diz assim não, em Gênesis... Ai, gente, eu fiquei tão nervosa que eu esqueci a Bíblia. Em casa. Lá em casa, nem na bolsa. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. A palavra sopro, em hebraico, é a mesma que espírito. Então, quando a Bíblia fala, Deus soprou um sopro sobre o homem, Ele estava soprando o Espírito Santo sobre o homem. E, a partir do Espírito Santo, o homem ganha vida. Mas Deus não sopra o Espírito somente no homem, Ele sopra em toda a criação. Então, todo ser que vive, toda planta que nasce, todo peixe que nada, toda mulher que gera, toda família que se constrói, toda pessoa que acorda, é fruto do derramar do Espírito Santo. Ele é o sustentador da vida. Ele é o sopro da vida. Deus soprou o Espírito para que tivéssemos vida. Essa é a atuação do Espírito na criação. Então, Deus criou tudo. Deus criou tudo. Ele criou tudo como? A partir do Filho. Então, tudo foi criado a partir do Filho. E a partir do Espírito, tudo que foi criado a partir do Filho se tornou vivo. Vivo. Então, nós só podemos andar por aí, nós só podemos estar vivos, respirar, gerar filhos, nós só podemos ter animais de estimação, os animais só vivem, as plantas só crescem, porque na criação, o Senhor soprou o Espírito Santo sobre a criação. Este é o lugar do Espírito na criação. A criação ela é uma obra trinitária, ela é uma obra da Trindade. Deus cria através do Filho e dá vida através do Espírito. Então,
qual que é o lugar do Espírito Santo hoje? Espera aí, vou beber água. A garganta seca. Qual que é o lugar do Espírito Santo hoje? Na criação, em tudo que é criado. Sustentador. Se o Senhor retirasse o Espírito Santo, ninguém teria vida, nada viveria. Ele é o sustentador da vida. Ele é o sustentador. Não, ele é... Cadê? Está na apostila, né? Ele não é só doador, mas também como sustentador de toda a vida existente, de forma que tudo quanto veio a existir, todos os seres humanos, fauna, flora e todos os demais seres viventes são fruto da ação do Espírito Santo, soprado por Deus. Então, você só tem vida, você só consegue gerar, você só consegue respirar, acordar, se levantar, porque o Espírito Santo foi derramado na criação. E aí, João, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. De novo, só para a gente recapitular. Então, a criação, ela é uma obra trinitária. Então, Deus, Pai, ordena a criação. Através do Filho, gerou tudo. E, através do Espírito, deu a vida a tudo que gerou. A tudo que criou, desculpa. A tudo que criou. Então, Deus criou tudo, através do Filho. E, através do Espírito, deu vida a tudo que criou. Então, neste momento, a gente pode parar e falar assim, muito obrigada, Espírito Santo, porque eu tenho vida. Porque eu respiro. A gente pode exercitar, e a gente vai exercitar muito isso hoje. Gratidão. Porque a gente vai percebendo ao longo do dia de hoje, nossa, isso é culpa do Espírito, é o Espírito que faz isso. Nossa, muito obrigada, Espírito. Nossa, o primeiro ponto de gratidão é, meu Deus, eu só existo porque houve um dia que o Espírito Santo foi derramado sobre a criação. Porque teve um dia que Deus soprou ele sobre toda a criação, sobre as narinas de um homem. Então, muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor. Fim do primeiro pilar. Então, alguma dúvida? Vamos lá, fala igual a Amanda. Alguma dúvida, gente? Criação? Não? Ai, que glória a Deus. Então, agora a gente vai falar o Espírito... Ih, já foi 20 minutos. Jesus. O Espírito Santo usando homens. Gente, o Velho Testamento é muito grande, vocês sabem, né? Tem como a gente destrinchar o Espírito Santo em tudo no Velho Testamento. Na lei, no povo, nos profetas, nos grandes homens, nos pequenos homens, nos grandes profetas, pequenos profetas, como tudo. A gente fez um resumo, não dá para mim falar tudo hoje em 1 hora. Mas se a gente jogar no chat GPT, chat, me fale sobre a ação do Espírito Santo na vida de Moisés. Ele vai dar várias coisas. Chat, me fale sobre o agir do Espírito Santo na vida de, sei lá, Davi. Várias coisas. Então, é muito grande. Assim como o Velho Testamento é grande, o agir do Espírito Santo no Velho Testamento é maior ainda, gente. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Toda boa obra, ela é feita e efetuada pelo Espírito Santo. Eu sei que a gente fala grandes homens de Deus, Moisés, Abraão, mas a realidade não existem grandes homens. Existem homens pequenos, um grande Espírito e um grande Espírito capacitando homens pequenos para fazer grandes coisas. Não existem grandes homens. Todos os homens são pecadores, por natureza. Todos os homens são pequenos diante de Deus. Existe um grande Espírito capacitando pequenos homens a fazer grandes coisas. Não, e aí a gente fala assim, nossa, até Moisés viu a face de Deus, cara, viu os pés de Deus lá. Gente, se até Moisés é considerado um pequeno homem e necessitou do Espírito, a gente, então, necessita, né? Bastante, né, gente? Está necessitando bastante. E vamos lá. Então, a gente tem que começar com
Então é isso, toda boa obra efetuada pelo Espírito, inclusive no Velho Testamento, inclusive na lei, inclusive no tempo da Babilônia, inclusive no tempo que eles estavam cativos. Toda boa obra, toda boa obra. O homem não é capaz de se salvar sozinho, não é, ele é inútil em salvação. Toda boa obra é do Espírito. Não existe grandes homens. Existe um, na verdade, mas a gente vai falar sobre ele mais tarde. Então, o que o Espírito fez no Velho Testamento? Ele conduziu homens que Deus escolheu e capacitou esses homens para fazer aquilo que era necessário naquele tempo, para aquele povo, para aquele momento. Conduziu muitos homens, muitos homens. A gente tem muitos homens de Deus na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, né? Que é um livro que a gente tem muitas histórias, com muitos detalhes, que viram filmes, novelas. Tudo aquilo que a gente vê nos filmes, nas novelas, é a condução do Espírito Santo. Condução? Né? Condução. Então, eu vou ler aqui uma coisa na apostila. O Espírito Santo capacita pessoas específicas para cumprir os propósitos de Deus, especialmente em momentos decisivos da história de Israel. Essa capacitação não é generalizada, como no Novo Testamento, em que ele capacita a todos, mas concedia a indivíduos escolhidos para tarefas pontuais. Ou seja, quem eram esses indivíduos escolhidos? Aquele que Deus escolhia. Por que Deus escolheu Moisés? Porque Deus escolheu Moisés. Às vezes tem até um motivo, mas às vezes não. Deus queria Moisés. Deus sondou o coração do Moisés e viu que era o Moisés a pessoa certa para isso. Deus sondou o coração de Abraão e Deus viu, desse aí eu vou fazer uma descendência, um povo. Deus sondou, Deus escolheu, Deus decidiu, conforme a soberana vontade dele. Deus não precisa explicar tudo para nós. Ele não precisa explicar tudo para nós. Ele não precisa explicar porque ele escolheu um cara que era gago, mó desenrolada a história dele, colocado no rio, adotado. Deus não precisa explicar. Mas existe um propósito na escolha de grandes homens. Então, vamos dar uns exemplos de alguns grandes homens? Deixa eu ver que página está na apostila. 12. Oh. Eu vou ler na apostila que está maior que a minha aqui. Vamos começar, né? Então, José. Gênesis 41, 38. Reconhecido por Faraó como um homem que havia o Espírito de Deus, foi capacitado para interpretar sonhos e administrar todo o Egito. Capacitado por quem? Pelo Espírito Santo. Ele não poderia sonhar sonhos, revelações. Ele não poderia saber administrar bem toda uma nação. A capacitação é do Espírito Santo. Moisés, Números, capítulo 11, versículo 17. Recebeu o Espírito para liderar o povo, e esse mesmo Espírito foi repartido com os anciões para ajudá-lo na liderança, né? Que depois ele divide a liderança, tem lá os 70 homens. Capacitado por quem? Para liderar um povo. Gideão, Juízes, né, capítulo 6, versículo 34. O Espírito do Senhor o revestiu de coragem para libertar Israel dos medianitas. Na verdade, a maioria dos juízes que realmente seguem aquilo que Deus quer, todos eles foram capacitados pelo Espírito. É que teve juízes ruins, né? Mas os juízes escolhidos por Deus e que fizeram a vontade de Deus, eles foram capacitados pelo Espírito. Não há boa obra em homens sem o Espírito. Ele é o responsável por isso. Não há boa obra nos homens sem o Espírito. Sansão, Juízes, capítulo 14 até o 15. Capacitando com força sobrenatural para derrotar os inimigos de Israel. Davi, ungido com óleo por Samuel, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E daquele dia em diante, marcando o início da sua trajetória como rei. Então, o Espírito Santo capacitava homens para ser reis.
Quando Saul, ele peca contra Deus, que ele não mata o rei do povo, esqueci o povo, do povo que ele foi lutar contra. Tem vários povos na Bíblia, né? Amalequitas. Quando ele não mata o rei amalequita, e quando ele escolhe ficar com os objetos amalequitas, Samuel vai lá e fala para ele que ele retirou a unção dele. Ele retirou a bênção de Samuel. Ele retirou o espírito de Saul. Ele retirou o espírito de Saul. E foi derramar sobre Davi. Ele tirou a unção de Saul. Porque o espírito que capacitava Saul para ser rei, agora vai capacitar Davi para ser rei. Não mais Saul. E aí tem os profetas, gente. E aí os profetas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas eles foram capacitados de uma forma, talvez não tão gloriosa como um juiz, um rei, mas, para mim, muito mais inspiradora. Eles eram boca de Deus. O Espírito capacitava os profetas para falar ao povo o que Deus estava falando. O que os profetas falavam era Deus falando. Muito, muito mais inspirador, gente, né? Imagina, você fala, olha, escuta o que eu estou te falando, Deus está mandando te dizer, Deus está falando isso, olha, vocês precisam retornar para os bons caminhos do Senhor. Tudo exilado na Babilônia, tudo exilado na Assíria, não quer voltar para os caminhos do Senhor? Era assim, né? Jeremias falava assim e chorava. Chorava. Então, eles eram capacitados, instruídos a ser voz de Deus na terra. E esse Espírito não habitava dentro deles. Ele conduzia eles, ele se movia no meio deles, eles se derramavam na vida deles. A habitação somos nós, pós-Cristo Jesus. Então, um Espírito... Pensa. Nossa, o Espírito fez tudo isso e eles nem eram habitação do Espírito como nós somos. O que ele pode fazer, então, em nossas vidas? Mas se ele fizer, é para a glória de Jesus, viu? Não é para a sua glória, não. Estão vendo? Se ele fizer, não é para você ficar se vangloriando, não. Então, o Espírito se revestia de poder, sabedoria para governar, profetizar, libertar o povo de Israel. No entanto, essa capacitação muitas vezes era temporária e pontual, diferente da habitação permanente prometida no Novo Testamento. Então, página 12, gente. Página 12, tá? A gente vai para o último pilar e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os profetas. Então, eu achei engraçado, porque eu fiz o vídeo para mandar no grupo do nosso grupo, e eu falei assim, o Espírito Santo está nos levando a falar acerca dele mesmo, né? Gente, o Espírito inspirou os profetas a falar acerca dele mesmo. Porque a promessa do derramamento do Espírito, cumprida em Atos 2, está no Velho Testamento. Então, os profetas eram boca de Deus para o povo de Israel, mas boca de Deus para nós em 2025. Boca de Deus para o povo que estava orando em um só motivo, esperando a descida do Espírito. Então, o Espírito que capacita profetas para falar, fala acerca de projetos e planos eternos. De projetos e planos vindouros, sem fim, sem cessar. O Espírito não cessou. O Espírito que foi derramado em Atos 2, a Amanda vai falar sobre isso, ele não cessou. E ele foi prometido pelos profetas. E assim, o pastor falou ontem, do tempo do 800 anos, né, de Joel, 840. Mas, por exemplo, 840? 850. Mas de Isaías, eu sei que são 700 anos. 700 anos de Isaías para... eu sei que de Isaías para o Apocalipse, a escritura do Apocalipse que João escreveu, foi 700 anos. Por quê? Porque em Isaías fala que viu os arcanjos em volta do trono falando santo, santo. É arcanjo? Tá, Tamires? Me responde. Em Isaías 4, ele fala que é o que está em volta do trono falando santo, santo?
serafins. João tem a mesma visão dos seres viventes, falando santo, 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 correto? Então, a gente tem 700 anos comprovados, historicamente, de seres celestiais em volta do trono, falando santo, santo. Então, ou seja, são revelações do Espírito acerca de coisas eternas. 700 anos. De Apocalipse para cá, 2025 anos, um pouquinho menos, porque ele escreveu um pouquinho depois. Ou seja, a gente tem uma comprovação cronológica, contando anos, que pelo menos os seres celestiais, viventes, serafins, anjos, estão em volta do trono, falando santo, 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 há quase 3.000 anos. Então, tipo assim, e eles não vão parar, gente, eles não vão parar, mesmo depois do dia glorioso do Senhor, eles farão isso para sempre, é eterno. O que o Espírito revelou aos profetas no Antigo Testamento fala acerca de planos eternos. Eternos. 3.000 anos já passou e os anjos continuam rodeando o trono, os serafins, os seres viventes, o que for, rodeando o trono, dizendo santo, santo, santo. A gente tem uma prova tipo assim, de Isaías para Apocalipse, a visão de João, 700 anos. De João para nós, para cá, 1900. Ele escreveu no ano 98, Apocalipse, depois de Cristo. 1900, Então, quase 3.000 anos de comprovação bíblica, que nós cremos que a Bíblia é a verdade, que os anjos, os seres viventes, estão ao redor do trono falando santo, santo, santo. Eternamente. Então, o Espírito inspirou os profetas acerca de coisas eternas. Vou voltar aqui para a apostila. Me animei. Depois, qualquer dia, eu posso trazer para a igreja, nas pregações, as comprovações cronológicas bíblicas. Tem umas muito legais no livro de Daniel sobre coisas que João viu, e tem no livro de Daniel também sendo revelado, o que no livro de Daniel foi revelado, e depois aconteceu, e o tempo cronológico essas coisas aconteceram. Porque a gente vai percebendo que, nesse mundinho, nessa vida que a gente vive de 100 anos, a gente limita tudo para os 100 anos que a gente vive. Olha que a gente não vive 100 anos, né? O povo está vivendo 80, 90, assim. Mas os planos de Deus, as coisas acerca do que Deus fala, é acerca de eternidade. Por isso que a gente pode falar, nossa, 2.000 anos, Jesus ainda não voltou, mas é porque, para Deus, 2.000 anos não é nada, gente. Ele fala acerca de coisas eternas. Eternas, ele sempre existiu. Não é pouco tempo para ele, 2.000 anos. Ele vive eternamente. Os cientistas falam, porque o planeta Terra tem não sei quantos bilhões de anos. Deus existe antes disso. Ele é eterno, eterno. Sempre existiu, sempre existirá. Então, o tempo que nós temos, a nossa visão de tempo é muito limitada para o tempo de Deus. Cara, 80 anos para Deus, pífia para ele. Pífia. Sabe, ele inspira acerca de coisas eternas. O Espírito fala acerca de coisas eternas. E ele falou muito aos profetas. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Ai, meu Deus. 11h40. Ou seja, o Espírito capacitou homens para fazer. E ele também capacitou homens para escrever. Ele inspirou homens para escrever. Não bastava ele fazer grandes coisas. Ele tinha que deixar registrado para que a gente fosse contemplado por quem Deus é. Não bastou Deus abrir o mar, ele quis deixar escrito para que a gente conhecesse esse Deus. Então, assim como Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, a Bíblia é 100% humana e 100% divina. Então, homens escreveram a Bíblia. Os ateus ficam usando isso para tentar refutar a Bíblia para a gente. Jura que você acha que eu não sei que a Bíblia foi escrita por homens? Tenta outro, né? Tenta outro argumento.
Porque ela foi 100% inspirada por Deus. Deus capacitou homens. Deus capacitou homens sem estudos. Deus capacitou homens que são poetas, filósofos. Deus capacitou reis. Deus capacitou escribas. Deus capacitou profetas, que na época que eles viviam eram chamados de loucos, para inspirar a santa palavra de Deus. E agora vamos exercer a nossa gratidão. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito, pela Bíblia. A Bíblia que nós temos na mão, que hoje eu esqueci em casa, é fruto do Espírito Santo. E digo mais, assim, esses livros eles foram escritos de forma separadas, tal. Mas quem conduziu ele para ser o que ele é hoje, quem conduziu a igreja depois do fim da perseguição em Roma, para conseguir criar o cânon do velho, do novo, se conectando, explicando e contando uma história para a gente, foi o Espírito também. O Espírito conduziu a igreja para que juntasse a Bíblia da forma que deveria ser. A Bíblia é fruto do Espírito Santo. Homens humanos, homens pequenos, não conseguiriam produzir isso, escrever tais coisas. Homens pequenos não conseguiriam ver, sem ser a obra do Espírito, ver serafins em volta do trono de Deus, dizendo santo, santo, santo. Ou ver 24 anciões prostrando suas coroas diante do trono, sem que o Espírito guiasse a eles, sem que guiasse eles a ver isso e escrever sobre isso, gente. A gente tem atribuído muitas obras do Espírito a homens, mas os homens foram guiados pelo Espírito para se fazer. O próprio Jesus, a gente vai falar sobre a vida de Jesus. Jesus, ele era um grande homem. Ele era, assim, um grande homem. E ele foi conduzido pelo Espírito. Se ele que era um grande homem, se ele que era o maior homem de todos, se ele que era um homem santo e perfeito, ele foi conduzido pelo Espírito, o que será de nós se nós não formos conduzidos pelo Espírito? Vou voltar para a apostila. E aí, a gente vai falar, estou no profecia, aqui, tá. Página 13, bem no finalzinho, tem um título, Profecia sobre o Derramamento do Espírito. Então, o que eu falei antes, né? O Espírito, ele inspirou acerca dele mesmo planos eternos. Então, nos profetas, os profetas falam acerca dos planos momentâneos para Deus, mas acerca dos planos vindouros. Então, a gente tem, nos profetas, o Espírito inspirando para falar sobre o derramamento dele mesmo. Sobre o derramamento que aconteceria em Atos 2. O Espírito inspirou e falou a esses homens sobre ele mesmo. Olha que privilégio. E olha hoje ele falando também. Hoje de uma forma diferente. Com a palavra revelada. Onde a gente pode se basear totalmente nela. Mas aqui é um Espírito ministrando, inspirando acerca dele mesmo. Falando dele mesmo, as qualidades dele, quando vai ser derramado, como vai ser. Vai ser um dia glorioso, quando o Espírito ser derramado, os jovens falarão, os velhos profetizarão, os adultos, as crianças. Olha o Espírito falando acerca dele mesmo. Deixa eu ler aqui, peraí que eu perdi. Então, a gente tem, no Velho Testamento, homens sendo, vou só recapitular, a criação, a obra do Espírito. E aí, em todo o Velho Testamento, o Espírito capacitando homens para fazer grandes coisas, e o Espírito inspirando o homem para escrever aquilo que se deveria, as obras do Senhor. A Bíblia é uma autobiografia de Deus, né? Não é sobre os homens. Não é sobre os homens, gente, é sobre o que Deus fez na vida dos homens. É sobre o que Deus gosta, sobre o que Ele se agrada, sobre o que Ele detesta. É uma autobiografia do coração de Deus. E o Espírito falando acerca dele mesmo, acerca do Pai e do Filho. Então, por causa do Espírito, temos a palavra de Deus em nossas mãos. O Senhor nos deu um livro onde Ele revela o seu coração, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, o que Ele pretende. Graças ao Espírito. Então, exercitando a gratidão do Espírito Santo. Espírito Santo, muito obrigada pela palavra. Pela santa palavra, pela sã doutrina.
E aí a gente precisa falar disso porque a gente precisa reafirmar a autoridade das Escrituras. A Bíblia é o próprio Deus falando com você. A Bíblia é a verdade absoluta sobre Deus. É a verdade absoluta. Se está nela, está nela. Se não está, não está. A gente precisa se prender a isso, porque o Espírito, ele teve um trabalho, e trabalhou, viu, gente? 4.000 anos de história escritas aqui. Então, ele trabalhou muito para poder nos dar a verdade absoluta. E a gente fica... Por que a gente considera algumas igrejas seitas, né? Além do fato delas serem exclusivistas, né? Só elas salvam. Então, tipo assim, a gente tem... Os Mormons é um exemplo, né? Eles são considerados uma seita porque eles falam só a igreja dos Mormons salva e porque eles têm um livro adicional à Bíblia. Eles têm o livro dos Mormons. Então, eles são considerados uma seita. Por quê? Porque eles acharam que precisava de mais alguma coisa para complementar. Mais alguma coisa para complementar a obra do Espírito? Não dá, gente. A Bíblia é verdade absoluta. Olha que está aqui na minha mochila. Oh. No entanto, aqui, o Espírito nunca se contradiz. Qualquer palavra profética, visão ou manifestação espiritual deve estar em harmonia com o que já foi revelado nas Escrituras. O Espírito nunca se contradiz. Então, se eu subir no altar e eu falar um monte de heresia, mesmo que eu faça fogo descer do céu, mesmo que eu faça vocês verem anjos, de nada valeu, porque a Escritura não foi revelada. A palavra, ela é mais poderosa e ela tem que ser mais importante para nós do que qualquer sinal, manifestação milagrosa. A gente não pode ser aquela multidão que ia por sinais. Não, a gente foi, porque Jesus multiplicou o pão, o peixe, nossa, a gente viu os milagres. Aí, no primeiro sinal de sã doutrina que ele quis ensinar, eles foram embora. Ficaram bravos. A gente não pode ser isso. A palavra é a verdade absoluta, porque ela foi inspirada pelo Espírito. Ela é o Espírito falando com você. Ponto. É a base do cristianismo. A palavra é a base do cristianismo. Então, se a gente vê qualquer pessoa falando heresia, aí alguém fala assim, nossa, eu não acho, porque eu vi ele curando. Eu vi ele fazendo isso e aquilo. Então, problema dele. Problema dele. Que ele estava curando. Eu não estou nem aí. Eu quero saber se ele está falando a palavra. A palavra. A palavra. E aí, a gente vai para um ponto pior ainda. Porque tem gente que muda a palavra, né? Ele usa da palavra para enganar. Aí é pior ainda, gente. Porque a pessoa pega um texto sem contexto para falar que, se você não for rico, Deus não está com você. Só porque Jesus falou, pedi, Deus-vos-á. Mas, e o contexto? E todo o contexto, né? Então, por isso que a palavra, ela é verdade absoluta. E a palavra tem que ser ministrada no nosso coração. A gente precisa ler. Porque senão vão enganar a gente com a própria palavra. Gente, olha isso. Por que a gente tem o cânon da Bíblia? Por que a gente tem o cânon da Bíblia? Porque quando a igreja, na era patrística que chama, ela precisa se posicionar contra heresias, eles acham mais fácil criar um cânon em que tivesse uma ordem cronológica para que as pessoas pudessem entender melhor e não crer em heresias. Não crer em heresias. Então, a palavra, ela refuta heresias, ela não alimenta heresias. Usar a palavra para alimentar heresias não é da parte de Deus, não é obra do Espírito. A Bíblia ela foi construída pela igreja, através da obra do Espírito, para nos livrar dessas heresias. Porque tinha heresias na época que falavam assim, Jesus não era Deus, porque todo homem é pecador, então, e se todo homem é pecador, ele era pecador. Aí tinha gente que falava, Jesus não foi homem em carne, Jesus era só divino. Aí tinha gente, não, Jesus não era Deus, ele é Deus, mas ele é um Deus menor. Aí tinha gente que falava assim, o Espírito Santo não é Deus, ele é só um mover. Então, essas heresias acerca da Trindade, acerca do... Tem um homem que ele... Por que o cânon foi construído? Porque teve um homem
que leu o Velho Testamento, né, da forma que era antes dos judeus, separadamente, falou assim, nada a ver a história de Jesus com o Velho Testamento. Aí ele foi e juntou só os livros que convinham para ele, e com os livros do Novo Testamento, e falou, essa aqui eu acho que é a construção certa. Aí a igreja precisou se posicionar, ir lá, construir adequadamente o Velho Testamento, de uma ordem cronológica, poética e profética, para rebater a heresia deste homem. Então, vocês, habitação do Espírito, precisam conhecer a palavra para rebater heresias. Porque a palavra é absoluta. A palavra é? Absoluta. Ela é a verdade, né, gente? E glória a Deus, gente, a gente tem a verdade revelada. É só ler que a gente tem a verdade revelada. Tá fácil para nós, tá fácil para nós. A gente não precisa construir o cânon, estudar, né, acerca da Trindade. Já tem revelado. Olha isso, a gente nasceu no mamão... Como que fala? Mamão com açúcar. Tem Bíblia de tudo que é cor, de tudo que é jeito, de tudo que é letra. Tem Bíblia no celular, gente. Tem Bíblia no celular. A verdade está no celular. Sabe? A palavra absoluta está no celular. Então, não tem desculpa. Então, ler a Bíblia é ouvir o próprio Deus. Então, vamos lá, de novo, só recapitulando. O agir do Espírito no Velho Testamento. Criação, os homens sendo usados, e aqui, muitas aspas, eu ficaria o dia todo para falar deste momento. Então, se você se interessa em saber como Deus usou algum homem de Deus, a gente pode pesquisar. Eu só não consigo passar tudo aqui hoje. Então, Deus capacitou homens para fazer grandes coisas. E Deus inspirou homens acerca dele mesmo, a autobiografia do coração de Deus. Amém? Espera aí, vou amarrar meu cardápio. Glória a Deus. Passa aí. Agora a gente vai falar do agir na vida e no ministério de Jesus, com muito calor. E aí agora a gente vai responder a dúvida da Graça, tá? Eu vou falar algumas coisas e a gente já volta. Queria ler a Bíblia. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Espera aí. Está na apostila, página 15. Vamos ler? Vamos ler a Bíblia. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar, que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e dará à luz a um filho, a quem dará o nome de Jesus, ou Yeshua, em hebraico. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Primeiro ponto aqui que eu acho muito importante. O Espírito que nos deu Jesus. O Espírito nos deu Jesus. O Espírito é responsável pela parte divina, pela parte de Deus de Jesus. Ele nos deu Jesus. E aí, assim como na criação, que a gente falou, o Espírito aqui, ele é o ponto determinante da vida. Maria não poderia gerar um filho sem uma relação sexual. Ela só pôde porque o Espírito foi o doador da vida. E aí, quebrando alguns mitos agora. Por causa disso, os nossos irmãos católicos, eles acreditam que Maria é filha de Deus, mãe de Deus, esposa de Deus.
Filha de Deus, porque ela é filha de Deus, uma criatura. Mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus. E esposa de Deus, porque foi o Espírito que deixou ela grávida. Gente, não tem sentido. Não há uma relação sexual nesta equação. O Espírito, ele faz um milagre no ventre de Maria. Tá? Ele derrama vida no ventre de Maria. Então, ela não teria como ser casada. Ela recebeu um milagre no ventre dela. Uma mulher que nós, protestantes, consideramos que era pecadora, mas uma mulher justa diante de Deus, mas que os católicos consideram santa, uma mulher gerar, sem relação sexual, o verbo da vida. O Filho de Deus. Aquele pela qual tudo foi gerado na criação. Isso é um milagre, e isso é obra do Espírito. Obra do Espírito. E por que a gente não considera também que Maria é mãe de Deus? Porque o Espírito Santo, ele foi responsável pela divindade de Jesus, e Maria pela forma humana. Maria é mãe do homem Jesus, mas ela não é mãe do Deus Jesus. Deus Jesus, segunda pessoa da Trindade, estava lá na criação, ele já existia eternamente. Então, por isso que ela não é mãe de Deus, porque a parte de Deus de Jesus, ela não gerou. Quem colocou nela foi o Espírito. Ela não gerou. Lembra que a Amanda falou? Só dá... respondendo? Estou respondendo? Só dá para gerar... Deus só gera aquilo que é eterno? Maria não gerou. Deus só gera aquilo... Maria gerou a parte humana. A parte divina, ela precisou do Espírito. Ela sozinha não conseguiria gerar um filho que fosse Deus. Não tem essa capacidade. Nenhuma mulher aqui vai ter. Não é tipo, ela não conseguiu. Não, ninguém conseguiria. A parte de Deus veio do Espírito. Então, ela foi mãe do homem Jesus, de 33 anos. E foi uma ótima mãe. Uma ótima mãe. Esteve com ele até os últimos momentos de vida. Foi discípula dele. Seguiu o discípulo após a subida ao céu de Jesus. Ela foi uma ótima mãe. Isso a gente não tem o que falar. E é até pejorativo a gente desmerecer ela, porque a gente não tem a mesma fé dos católicos. Ela foi uma ótima mãe. Ela serviu com excelência o que ela devia fazer. E glória a Deus por isso, porque uma mulher pequena foi capacitada pelo grande Espírito para fazer uma grande obra. Então, o Espírito gerou o que era divino, ele gerou DNA, ele gerou células, ele gerou coisas que Maria não conseguiria gerar sozinha, porque ela precisava de um homem para ter um bebê. Mas ela gerou o filho. Então, quem nos deu Jesus? O Espírito. E quem nos deu o Espírito? Jesus. Então, lembra o que a Amanda falou? Eles ficam o tempo todo se glorificando, se amando. A concepção de Jesus é isso de novo também. É o Espírito nos dando Cristo e Cristo nos devolvendo o Espírito. E agora Cristo nos devolvendo o Espírito de forma diferente do Antigo Testamento, mas de uma forma para habitar em nós. Então, Cristo nos devolve o Espírito 2.0, cara. Tipo, para habitar na gente. Agora, ele não só vai ser derramado temporariamente, não vai só se mover entre nós, mas ele habita dentro de nós, mediante a obra de Cristo. Por quê? Porque o Espírito concebeu Cristo. A concepção do Verbo da vida, do Filho de Deus, do Nazareno, do Galileu, a concepção daquele que te salvou, que te redime dos seus pecados, ela é obra do Espírito Santo. Nós só temos Jesus porque o Espírito Santo colocou no ventre de Maria um milagre. Uma adolescente gerar o verbo da vida, né? Tipo, até ela gerar o verbo da vida, né? Ele crescer na barriga dela. Então, ela gerou. Então, vamos lá. Deus só gera aquilo que é divino. Então, quem gerou a parte divina de Jesus? O Espírito. Mas ela gerou a parte humana. E ela foi mãe dele. Ela amamentou ele. Se ele ficou com febre quando nasceu o dente, ela cuidou dele. Ela viu os primeiros passos dele. Ela deu na boca dele a comida. Ela ensinou ele a ler, a escrever, a meditar nas orações judaicas. Ela fez isso. A gente tem que ser mãe que nem Maria foi, gente. O exemplo de maternidade é o de Maria. Né? O exemplo de maternidade é de Maria. Mas o exemplo de paternidade, esse vem de Deus.
e do Espírito. Então, o Espírito foi o responsável pelo... Ai, meu Deus, vou correr, meu dia. O Espírito... Pode passar, amiga. Ai, já era para ter passado, desculpa. O Espírito foi responsável pelo maior milagre da história. Olha só, maior que Moisés abriu o mar, maior do que tudo, é o milagre da concepção do Cristo. Então, eu tenho que ler, eu coloquei aqui para ler, ó. Nossa tendência, muitas vezes, é ignorar essa ação do Espírito. Mas devemos sempre nos lembrar que foi através dele que Jesus veio ao mundo. Ele foi quem tornou carne toda a essência divina, para que o Verbo de Deus, o Filho amado, pudesse ser gerado no ventre de uma adolescente. Ele é o responsável, gente. E assim aconteceu. E ele cuida de Jesus em toda a sua infância, em todo o tempo de vida que Jesus esteve no anonimato, o Espírito está ali guiando Jesus, né? Mas agora a gente vai falar do batismo. Vamos ler a Bíblia. Vai lá para o batismo na sua apostila, página 16. Ai, meu Deus, eu tenho que correr. Fala igual a Amanda. Ai, meu Deus, eu sei rápido. Batismo. Mateus 3, capítulo 3, versículo 13. Então, Jesus foi da Galileia para o Jordão, para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo, tu vens a mim, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João consentiu. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então, aqui a gente vê a Trindade sendo revelada pela primeira vez no Novo Testamento, gente. A Trindade revelada aqui é a Trindade da criação. A Trindade revelada aqui é a Trindade da criação. Então, se a criação é o Pai criou através do Filho e deu vida através do Espírito, aqui é o Filho entrando no seu ministério para cumprir o plano do Pai, sendo capacitado pelo Espírito. Então, é Jesus começando a fazer o plano, a cumprir o plano de Deus, capacitado pelo Espírito. Por isso que o Espírito desce sobre ele. Esse é o batismo. E aí é muito importante, assim, gente, não é o início de um ministério comum. É o próprio Deus encarnado andando na terra e cumprindo o plano de Deus. Então, não é um ministério comum. Mas é um ministério que se estende a nós. Quando somos batizados, a gente é batizado por água e pelo Espírito, nós recebemos o mesmo Espírito que Jesus recebeu no seu batismo. Olha isso, olha que privilégio. O mesmo Espírito que desceu sobre o meu Salvador, o meu Rei, o meu Senhor, o mesmo Espírito, desce sobre mim hoje. Habita em mim hoje, me batiza hoje, me enche hoje. O mesmo Espírito que concebeu o Cristo, o mesmo Espírito que capacitou ele para fazer aquilo que ele fez, é o mesmo que habita dentro de você. Batismo. E aí, eu vou ler aqui, né? É preciso ver a encarnação de Jesus dando-lhe a devida importância, entendendo que ela foge totalmente da nossa lógica. Não temos nenhum exemplo humano de alguém que estaria disposto a ir tão longe em humilhação e vergonha quanto Deus foi na encarnação. Contudo, o que Jesus fez e sofreu, ele o suportou pela capacitação do Espírito Santo. No batismo, o Espírito Santo encontrou um homem na qual ele podia permanecer e descansar. Ele mesmo, o Filho. Ele mesmo, o Filho. Então, lembra quando homens pequenos eram capacitados pelo Espírito no Velho Testamento? Ele descia temporariamente, mas depois se retirava? Em Jesus, o Verbo da vida, o homem sem pecado, ele encontrou um homem para permanecer. E ele só permanece em nós pela obra de Jesus. Nós somos iguais aos homens do Velho Testamento, pecadores, só que pela obra de Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos batiza e permanece em nós. Porque ele permaneceu
em Jesus, que era santo, rico em dádiva, rico em santidade. Amém? Alguma dúvida? Ai, estou esquecendo de perguntar se tem alguma dúvida. Alguma dúvida? Glória a Deus. Próximo, Amanda. Sim, sim. Ele só permanece se obedecemos. Exortada essas horas. Mas o que eu quis dizer é que não é a ausência de pecado que faz ele permanecer. Não é a ausência. A gente é pecador. Jesus não era. A ausência de pecado não é o que faz ele permanecer, mas é a nossa consciência de que a gente precisa seguir o Evangelho de Jesus. Amém? O ministério. Então, aí ele batizou, né? E aí ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aí lá ele fica 40 dias, sem comer e sem beber. Gente, para os homens é possível isso? 40 dias? Diz os médicos que você passa 3 dias sem beber água, 5 dias sem comer nada, você morre. Você vai de base. Jesus pôde, porque Jesus foi capacitado por quem? O Espírito. Ele só pôde fazer coisas que a natureza humana de Jesus, né, porque ele era homem, não podia, porque o Espírito o capacitava para tais coisas. O Espírito capacitava para tais milagres, para tais sermões, para ir ao deserto e ficar lá 40 dias. É o Espírito, é a capacitação do Espírito. Ele o conduziu ao deserto. A Bíblia fala que o próprio Deus em Espírito conduz o próprio Deus encarnado para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus, ele vai, por quê? Porque existe uma capacitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus capacitou Jesus. Então... Peraí. Não, vou ler. Olha, Lucas capítulo 4, versículo 1. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Lucas capítulo 4, versículo 14. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e a sua fama se espalhou por toda a região. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos, restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, o Espírito Santo ungiu Jesus para trazer as boas novas, para libertar, para restaurar, para dar liberdade e proclamar o ano aceitável do Senhor. Capacitação do Espírito. O próprio Espírito, Jesus está falando, ele me ungiu para fazer tais coisas. Capacitação do Espírito. Ou seja, tudo que Jesus fez no seu ministério foi porque o Espírito capacitou ele para fazer. E isso não inferioriza a obra de Jesus, nem a obra do Espírito. O Espírito capacitar Jesus não quer dizer que Jesus é menos. Isso glorifica a obra do Cristo. É o próprio Deus se relacionando com Ele mesmo para fazer o plano, a boa obra, para salvar a humanidade. É Deus guiando Ele para este momento. É Deus salvando a humanidade. Vou me controlar. Jesus amado, viu? Aí tem aqui, Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Jesus falando, tá? Hebreus 9, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes a Deus vivo. Então, depois que Deus ungiu Jesus por meio do Espírito Santo, este o conduziu para cada situação, no ensino, na exortação, no relacionamento com as pessoas, nas curas. E não se apartou dele em nenhum momento sequer da vida dele na terra. Então, mesmo Jesus sendo Deus, o Espírito Santo desceu.
E aí, ponto importante, o Espírito Santo desceu para capacitar Jesus de poder. De poder. Capacitou Jesus de poder para fazer todas essas coisas. O Espírito que hoje nos dá poder, primeiro deu poder a Jesus. O Espírito que nos dá poder para testemunhar a obra de Cristo, deu poder a Jesus para fazer a obra. Alguma dúvida sobre o ministério? De novo, também a mesma coisa do Velho Testamento. Se eu quiser destrinchar cada passagem de Jesus sobre como o Espírito Santo conduziu, a gente consegue. É que não dá para dar em 1 hora. Mas alguma dúvida? Não? Vocês estão, né, sabido. Ressurreição. Romanos, capítulo 1, versículo 4. E com... Página 19? Ai, desculpa, gente. Até eu parei na... Hã? 19. A gente vai falar da ressurreição. Romanos, capítulo 1, versículo 4. E com poder foi declarado o Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, olha, Jesus foi declarado Filho de Deus através da ressurreição e provou que era por meio dela, mas foi o Espírito que atuou nele para que pudesse dar esse testemunho. O Espírito Santo fez com que o corpo sem vida de Jesus fosse cheio da glória de Deus e pudesse sair do túmulo para declarar que a sua missão estava de fato cumprida. Eu vou chorar agora, tá? Vou me emocionar. O mesmo Espírito que concebeu o Cristo em Maria de forma milagrosa, o mesmo Espírito que desceu sobre ele no batismo, o mesmo Espírito que o capacitou para fazer o ministério, é o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo. O Espírito que habita dentro de mim e de você é o Espírito que ressuscitou o nosso Salvador dos mortos. Cara, aí mais um momento para exercitar a gratidão. Obrigada, Jesus, ao Espírito, por ter ressuscitado Cristo. Obrigada por ter dado vida ao corpo de Jesus que tinha sido morto por nossa causa. O mesmo Espírito que concebeu Jesus no ventre de Maria é o mesmo que levantou ele do túmulo. E por isso o túmulo está vazio hoje. Ai, molhei meu esboço. É o Espírito da ressurreição. É o Espírito que vai nos ressuscitar dos mortos no glorioso dia do Senhor. É o mesmo Espírito. Essa ressurreição... Ai, obrigada. A ressurreição de Jesus é um plano eterno para nós. Os mortos serão ressuscitados no glorioso dia do Senhor. Esse mesmo Espírito que tirou o nosso Salvador do túmulo nos tirará no grande dia do Senhor. Nós precisamos crer na ressurreição dos mortos. Nós não podemos deixar isso passar. Mas não vou entrar nisso não, porque é um monte de dúvida disso aí. A ressurreição é a maior demonstração do poder de Deus. Porque Ele tem poder sobre a vida que nós julgamos não poder retornar a um corpo. A gente não acha? Morreu, né? Morreu. Tipo assim, se alguém está doente e pode morrer com aquela doença, a gente ora para o Senhor, traz cura. Mas quando aquela pessoa morre, a gente para de orar também, que a gente não é católico também, né? Que fica orando missa do 7º dia, de 30 dias, mas a gente vê a morte agora, né, não como fim, mas como uma passagem, né, para a eternidade com Jesus, para um descanso eterno com Ele. Mas a gente vai ressuscitar com Ele no dia glorioso do Senhor. É o mesmo Espírito. E, por meio do Espírito Santo revelado... eu tenho 20 minutos ainda, então estou acabando, não vai dar tempo. A vitória... esse poder foi exercido. Então, o poder do Espírito, através de Jesus, foi exercido, revelando a vitória sobre a morte. A morte não pode reter
o Deus da eternidade. Existe um Deus que vence a morte. Esse é o nosso Deus. Não é o Deus dos outros lá fora. É o nosso Deus. Existe um Deus que vence a morte. A confirmação que Jesus é Filho de Deus através da ressurreição. Ele é o Filho de Deus, ele tem poder para parar a morte, para ressuscitar dos mortos e para ressuscitar mortos, porque Jesus ressuscita Lázaro, ressuscita um monte de gente, né? 3 pessoas, né, na Bíblia, 3 passagens que eu me lembro. Lázaro, a menina lá de Jairo e o filho da viúva que ele se compadece da dor dela. Só aí já são 3 ressurreições que Jesus faz no ministério dele, capacitados pelo Espírito. Então, ele é o dono da vida. E aí que vai. Então, a ressurreição de Jesus ela é a garantia da nossa ressurreição. Então, o que Paulo fala, né? Se Jesus não ressuscitou, vã é nossa fé. A ressurreição ela é base necessária para a nossa fé, para a construção do que é o cristianismo. E a ressurreição é obra do Espírito, através de Jesus. É a concepção. Não há cristianismo se não tiver fé na ressurreição de Jesus. Você não é um cristão se você não crê que Jesus ressuscitou. É a base da fé, é o que prova que ele é Filho de Deus. Na verdade, muitas coisas provam, mas em Romanos 1:4 ele fala, é o que torna ele, a ressurreição do Espírito, foi o que tornou ele Filho de Deus. E aí, se Jesus, só para a gente ir embora pensando, se Jesus... pode passar. Esqueci dos meus slides. Ah, não, então volta. Se Jesus ele necessitou do Espírito, quem dirá nós? No Velho Testamento eu falei que não existiam grandes homens, existiam só pequenos homens. Mas aqui, no ministério de Jesus, na ressurreição, no batismo, a gente vê o maior homem de todos, com o maior Espírito de todos. A junção do Espírito com Jesus, o maior homem de todos, com o grande Espírito de todos, o maior Espírito de todos, nos deu um ministério de 3 anos e meio que perdura há 2000 anos. Ele precisou de 3 anos e meio. 3 anos. 3 anos. Para perdurar algo para a eternidade. O ministério de Jesus, ele dividiu entre antes e depois dele o tempo. Gente, o tempo é 2025 anos depois de Jesus. Existe um país no mundo, o menor país do mundo, o Vaticano, é um país cristão, por mais católico. A religião cristã, ainda que católica ou protestante, é a maior religião do planeta. O Espírito que habitava em Jesus se move hoje em toda a humanidade, em todos os territórios. Então, a junção do maior homem de todos, esse sim foi um grande homem. Esse sim foi o grande homem, gente. Não existem grandes homens, só Jesus foi um grande homem. Só ele foi o homem, o melhor de todos, o bom. Só ele foi. E aí ele foi capacitado pelo melhor Espírito, o maior, o poderoso, o grandioso. A pedido de quem? Do Criador, do soberano. Só existe essa equação de um homem grande. É Jesus. Só existe um homem grande, não existe grandes homens. Existe um grande Deus. Seja ele em carne, em espírito ou em soberania, sentado no trono. Essa é a junção. E aí, a gente acabou, pode fechar a apostila, mas eu trouxe para a gente, eu vou falar em 15 minutos. Alguma dúvida sobre o conteúdo da manhã? O conteúdo da manhã cessa agora, tá? O que eu trouxe aqui para vocês foi um case de sucesso do Espírito. Quem é do marketing vai entender. Case de sucesso é um caso de sucesso. Quando a gente fala em case de sucesso, é porque tem um cliente que gosta muito do nosso produto, a gente vai lá e grava ele falando bem do nosso produto, correto? Esse aqui é um caso de sucesso do Espírito Santo, só que eu queria enfatizar uma coisa. O Espírito Santo não tem casos falhos. Todo caso do Espírito Santo é sucesso, tá?
Eu trouxe um dos muitos e milhares de casos de sucesso do Espírito Santo. O Espírito Santo não falha, não erra em tudo que ele põe a mão. Ele é santo, bendito e perfeito. Amém? Amém. Então, pode passar. Oh, não, deixa aí. Eu trouxe para a gente aqui hoje, para mim falar do avivamento de Pyongyang, da Coreia do Sul. Por que eu trouxe? Porque a gente aqui no Ocidente, na América, a gente tem uma mania de enaltecer o continente europeu e o nosso continente americano, e a gente tende a esquecer que o Espírito Santo se move em todo o mundo. E pasmem, gente, a Coreia fica na Ásia, e a Ásia é o maior continente do planeta. 60% da população do mundo está na Ásia. Às vezes a gente fica dando muito enfoque à Europa ou ao continente americano, aos Estados Unidos, e a gente esquece que a gente não é a maioria. Eles são a maioria. Existe um continente a ser explorado pelo Evangelho. E, por mais que nós esqueçamos desse continente, o Espírito Santo tem capacitado homens para ir até lá e pregar o Evangelho. Então, isso é um alerta. Né? Isso é um alerta muito importante. Às vezes, a gente fala, não, porque a África tem muita pobreza, muita feitiçaria, aí todo mundo sonha em fazer missão na África. Ou não, porque o avivamento do país de Gales, o avivamento da Rua Azusa, mas o Espírito tem avivado outros países, da qual você nem sabe o nome. Ele tem poder para avivar todo e qualquer país. E a gente precisa se lembrar disso. O Espírito está em todo o mundo, não só nos países ou nos continentes que a gente sonha em ir, mas ele está em todo o mundo, nos países que a gente nem conhece. Pode passar. Nossa, Amanda. Contexto histórico, tá? Esse avivamento ele aconteceu em 1907. Em 1907, a Coreia ainda não era 2 países como é hoje, tá? Ela era um único país. Um único país muito pobre, diferente do que é hoje. Os 2 países hoje da Coreia são muito ricos, mas era um país muito pobre e ele estava ali passando por um momento de ameaça de colonização do Japão. Os coreanos eles não gostam muito de japoneses por causa desse tempo de colonização, porque lembra como os romanos eram ruins com os judeus na Bíblia? O Japão era ruim com os coreanos quando eles foram colonizados pelo Japão. Então é essa analogia. Então eles não gostam dos japoneses, né? Eles estavam com um tempo de muita pobreza, muita incerteza e com uma ameaça de colonização, de invasão do Japão. E aí o que acontece? Depois, em 1910, o Japão realmente invade eles e coloniza, pós-avivamento. E esse é um dos motivos para a Coreia ter conseguido sobreviver a isso, espiritualmente. Eles falam que se eles não tivessem sofrido o avivamento em 1907, em 1910, os cristãos não conseguiriam sobreviver àquilo que eles precisaram passar após a colonização. Tá? Então, o que acontece? Grandes homens de Deus americanos, 2 missionários americanos, eles decidem ir para a Coreia, pregar o Evangelho. E eles escolhem a capital até então da Coreia, era Pyongyang, que hoje faz parte da Coreia do Norte, que é um país que não aceita o cristianismo. Mas calma que eu vou contar a história. E aí, eles começam ali a pregar o Evangelho, e já se tinha notícias, boatos de alguns avivamentos que aconteceram na Índia. Alguém que conhece um avivamento indiano? Pois é, né? A gente está precisando estudar mais. Só saber o do país de Gales e o da Azusa não vai adiantar, gente. Porque, se a gente precisa levar o Espírito para essas nações, a gente precisa estudar essas nações. A Índia não é um país majoritariamente cristão, ele é hindu. Então, se teve um avivamento indiano, o que aconteceu? Os homens não foram para lá? O que o Espírito fez? Nós precisamos saber. Então, eles ficaram sabendo de alguns moveres do Espírito na Índia, levado por esses americanos até eles. E eles viram e falaram, a gente quer também, a gente quer ver o que eles estão fazendo aqui perto, o que está acontecendo nos outros países, a gente quer também. E aí o que acontece? Isso é uma marca do avivamento coreano. Eles começaram a orar. Eles oraram de 1906 a 1907, 1 ano, de madrugada, a madrugada inteira. Oração, a verdadeira vigília, oração, 1 ano. Para que o Espírito fosse derramado. E oraram. É uma característica do cristianismo coreano até hoje, tá? É oração incessante e de madrugada. E eles começaram a orar, pode passar, Amanda. Começaram a orar, e aí um grande dia, numa igreja presbiteriana, olha só, uma igreja presbiteriana recebeu o Espírito.
Olha só! Numa igreja presbiteriana, eles estavam com uma liderança, ali um culto, assim, 7 da noite, um culto, igual a gente faz aqui. E aí, no meio do culto, um homem que estava na gerência da igreja se levanta e confessa um pecado publicamente. Ele fala, um amigo meu veio a mim para cuidar do dinheiro dele depois que ele morresse, para cuidar da mulher dele, porque os coreanos têm isso, né, de muito cuidado familiar. E ele estava para morrer, com uma doença terminal, e ele veio e pediu para ele, por favor, cuide das nossas finanças para ajudar ela, tal. E ele realmente fez isso, só que ele roubou dela. Ele roubou uma parte. Ele se levanta no meio do culto e confessa isso publicamente aos irmãos. Esse é o Espírito, um Espírito que ele te move acerca de confessar coisas vergonhosas, coisas que você esconde, e ele confessa e fala, amanhã mesmo eu vou lá e eu vou devolver o dinheiro a essa mulher. E aí, sabe o que a igreja fez? Aí começaram todo mundo a se levantar e confessar os seus pecados publicamente. Um culto que era para durar 2 horas, ele durou a madrugada inteira. O avivamento coreano não é um avivamento que as pessoas começaram a falar em línguas do nada. Não é um avivamento que o povo começou a fazer grandes coisas, milagres, sinais. Mas é um avivamento de arrependimento. É o Espírito levando os homens a entender que eles são pecadores. Que eles são pecadores. E que sem o que Deus lá fora, que entidade lá fora, vai te convencer de que você precisa se arrepender, de que você não é o centro do universo, de que você precisa cuidar dos órfãos e das viúvas, de que você não pode roubar uma viúva, de que você não pode roubar alguma pessoa. Que espírito faz isso? Só o Espírito de Deus. E aí eles começaram e passaram a noite inteira, depois de uma mensagem sobre arrependimento, houve um profundo quebrantamento entre as pessoas. E era um dos líderes da igreja, gente. Era um dos líderes da igreja. Pior ainda, né? Vocês estão em lugar de liderança, a gente quer... Já pensou? Confessar para quem você lidera que você roubou uma viúva. E aí isso aconteceu. Pode passar. E aí, quais são as características marcantes? Lembra que eu falei que o avivamento aconteceu em Pyongyang, que hoje é uma cidade da Coreia do Sul? Em 1910, o Japão realmente invade. E aí, isso fortalece o povo para permanecer nesse tempo de... eu posso usar essa palavra, isso realmente é fascismo, né? Isso é realmente... acho que esse é o contexto certo, né? Que é quando algum povo invade um país e é totalmente bruto no tratar daquele outro povo, daquela outra cultura. Acho que o Japão era fascista com ele. Acho que as pessoas usam muito de forma errada aí por aí politicamente, né? Mas acho que essa era a forma certa. O Japão foi fascista com eles, né? Foi uma pessoa que não cuidou da cultura. Teve muita morte na Coreia durante esse tempo, mas a igreja resistiu. E aí o que acontece? Em 1940, 39 até o 46, o que o Japão faz na Segunda Guerra Mundial? Ele se alinha a quem? A Alemanha nazista, né, gente? O Japão estava do lado errado da guerra, né? E aí o que acontece? Quando a Alemanha nazista perde, o Japão é obrigado a sair da Coreia. Glória a Deus, ele é obrigado a sair da Coreia. Glória a Deus assim, né, mais ou menos. Obrigado a sair da Coreia. E aí os coreanos estão livres, mas acontece uma coisa chamada Guerra Fria. Então, o que acontece? A Guerra Fria foi uma guerra fria, que é uma guerra sem violência, sem morte, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Um país capitalista contra um país comunista, correto? Todo mundo estudou isso na escola. O país comunista, na época a União Soviética, tinha muita resistência ao cristianismo. E ela invade a parte superior da Coreia, que é o que a gente chama hoje de Coreia do Norte. E os Estados Unidos invade a parte inferior, que é o que a gente chama de Coreia do Sul. Hoje, não existe mais União Soviética, mas a parte norte da Coreia se mantém com os mesmos comunistas, com uma pessoa que comanda o país inteiro, né, tipo um imperador, e eles ainda são resistentes ao cristianismo. Só que aconteceu, os cristãos eles foram descendo para o sul, quando eles foram sendo licenciados da sua fé. E ainda que até mesmo a cidade do avivamento não seja hoje cristã,
A Coreia do Sul permanece hoje, tem uma das maiores congregações do mundo, 700 mil membros em uma igreja. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas então esse avivamento, mas aí a Coreia... Não, olha o que Jesus, olha o que o Espírito fez. Ele conseguiu preservar metade do país, de forma que é um país conhecido por orações incessantes e conhecido por ser um dos países, um dos centros do Evangelho. Gente, o país que mais envia missionários para o mundo é a Coreia do Sul. Sabe o seu Samsung na sua mão? Você só tem porque a Coreia do Sul existe. Sabe o seu carro Hyundai, Kia? Só tem porque a Coreia do Sul existe. É um país hoje majoritariamente cristão. E muito menos depravado que o Brasil, viu? Muito menos. A gente só tem dorama porque tem a Coreia do Sul. Então, quem assiste dorama vai entender. Tem 4 minutos. Então, eu quis contar sobre o avivamento coreano. Pode passar. Não, deixa eu ler, né? Então, quais são as características marcantes do avivamento coreano? É o arrependimento público. Arrependimento público. Quem aí tem coragem de... não estou brincando. Orações incessantes, conversão em massa e transformação de vidas para passar por momentos políticos, ideológicos e culturais. Né? Do Azusa, a gente tinha segregação racial, né? Negros e brancos separados. Aqui a gente está falando sobre colonização, sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a Guerra Fria. O Espírito também está nesses momentos, gente. Ele também estava se movendo nesses momentos, ele também estava agindo e protegendo nesses momentos. O Senhor não se retirou da terra durante a Segunda Guerra Mundial porque os homens decidiram se matar, não. O Espírito estava protegendo, guardando, zelando a sã doutrina, habitando em um país que só tinha fome e desigualdade. Hoje é um dos países mais ricos da Ásia. Um país desse tamanho assim, ó. A gente volta lá no mapa primeiro. Aí, Coreia do Sul, a parte amarela. Olha o tamanho. É mó pequenininho. É o país que mais envia missionários no mundo. O Brasil tem 220 milhões de brasileiros. É o maior país da América do Sul. A gente tem se achado muito, eu acho, às vezes. O brasileiro se acha muito. Pode voltar. Pode voltar. Volta. Aí, resultados e legados. Aqui uma igreja da Coreia do Sul que existe até hoje, olha, bem grandona, bonita, não sei se dá para ver. Crescimento da igreja coreana, então o número de cristãos na Coreia aumentou significativamente após o avivamento. Pyongyang ficou conhecida como a Jerusalém do Oriente. Missões coreanas. A Coreia se tornaria, no século 20 e 21, uma das nações que mais enviam missionários ao mundo. Espiritualidade intensa, o estilo de oração coreano, coletivo, fervoroso, com ênfase em arrependimento e santidade, ainda hoje reflete o espírito daquele avivamento. A influência até hoje. Embora a Coreia do Norte seja hostil ao cristianismo, o legado do avivamento continua na Coreia do Sul, onde a igreja, com milhões de membros, incluindo algumas das maiores congregações do planeta, do mundo. Pode passar. E aí, eu adorei essa frase, né? William Blay é um missionário, acho que é o principal nome missionário americano que vai para a Coreia, e ele diz: um homem comandava, e ninguém precisava comandar. Todos nós ajoelhamos juntos, coreanos e missionários. Deus tomou o comando. Quando ele fala assim, um homem comandava, ele está falando de Jesus, tá? Só um homem comandou qualquer avivamento que tenha existido. E esse homem não é pecador, é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. É o Espírito que conduz todo e qualquer avivamento. Todo e qualquer avivamento. A gente, de novo, não existe grandes homens, existe um grande Espírito capacitando homens para grandes coisas. O Espírito Santo é responsável por todo e qualquer avivamento no planeta, na humanidade, em toda a história. Ele é o responsável, ele que derrama, ele que faz, ele que anuncia. Aleluia.